Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações. Mais uma vez aqui reunidos sob as das bênçãos do Pai, nós estamos recebendo com muito carinho, com muita alegria, a nossa amada irmã Valdineide Aquino, que irá proferir uma palestra referente ao Consolador Prometido, e que a nossa amada irmã, é o que desejamos, tenha essa inspiração do mundo superior e traga para todos nós esse momento de renovação de fé, de confiança no Pai, mas sobretudo de esperança. De esperança por um mundo melhor, que aproveitamos esse instante para vibrar, orar a benefício de toda a humanidade. Que Deus, nossa infinita bondade e misericórdia, nos envolva na sua paz, na sua graça, no seu amor. E que conceda à nossa amada irmã Valdineide um momento de muita luz, para que traga para todos nós esse momento de alegria, de felicidade espiritual. Que Deus nos abençoe. Olá, boa noite a todos e a todas. E é com grande satisfação e alegria que mais uma vez fui convidada para estar aqui falando com vocês no COFA. Então, desde já, eu estou nesse momento muito grata, me sentindo muito agradecida por estar aqui. E eu saúdo a todos vocês, trabalhadores valorosos do COFA. E saúdo também a todos os internautas que nos ouvem a partir de agora. E o nosso tema dessa noite é o Consolador Prometido. E nós vamos, inicialmente, pegar o texto Consolador e vamos ver o que significa essa palavra. E segundo os dicionaristas, lá no dicionário Michaelis, a gente vai encontrar que a palavra consolar significa aliviar a aflição ou sofrimento de alguém. Então vamos pegando a raiz da palavra, o entendimento. Aliviar a aflição ou sofrimento de alguém. Jesus, na sua vinda aqui no mundo, quando esteve conosco, ele vai prometer outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Estas são as palavras de Jesus, por não estar maduro o suficiente para compreender. O Consolador que o Pai vai enviar, é essa citação de Jesus, para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo, quando o Cristo esteve aqui, então ele vai se fazer relembrar. Se, portanto, esse Espírito de verdade, ele tinha que vir mais tarde, ensinando todas as coisas, é que Jesus não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. Entendem? Então a gente precisa compreender essa fala. O Espiritismo ele vai surgir exatamente na época em que ele estava se configurando como algo que deveria vir na época predita. E ele veio com o objetivo de cumprir a promessa do Cristo. O objetivo da doutrina espírita é presidir no advento o Espírito de verdade. Ele vai chamar os homens para que os homens tenham a observância da lei e vai ensinar todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Porque Jesus ele tinha uma metodologia, como mestre maravilhoso que ele foi, a metodologia da fala dele através dos ensinamentos por parábolas, que eram pequenas histórias que estavam ligadas ao cotidiano, mas que traziam no seu bojo ensinamentos profundos. Até porque nem sempre entendemos de fato o que as parábolas querem nos dizer, porque nos falta amadurecimento moral e espiritual para esse entendimento. À medida que a gente vai se burilando, se transformando, se melhorando como seres
em evolução, nesse processo ininterrupto, nós vamos compreendendo, porque a nossa percepção, o nosso olhar, a nossa consciência vai se ampliando. Então ele vai, naquele momento, nos ensinar por parábolas e vai fazer agora, o Espiritismo traz essa compreensão, esse novo olhar nos ensinamentos que Jesus trouxera. E vai nos advertir o Cristo que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo, então, ele vem abrir os olhos, vem abrir os ouvidos, porque ele vai falar sem figuras, sem alegorias. Ele vai tirar o véu, esse véu que estava lançado sobre certos mistérios, sobre certos problemas que nós não entendíamos naquela época. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos desertores da terra e para todos nós que estamos encarnados aqui e que sofremos. Quem não sofre sobre a terra neste momento atual? E aí a gente vai entender através da doutrina espírita, porque ela vai atribuir uma causa justa e um fim útil a todas as dores. A gente vai ter uma compreensão real de tudo o que nos acontece. A gente vai entender, por exemplo, que nada é por acaso, que tudo tem uma finalidade, que tudo tem uma causa justa. Porque Jesus, ele quando aqui esteve, ele nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Foi ele que nos disse. Mas como há alguém que se sente ditoso por sofrer? Quem é que vai ficar alegre por sofrer, se não sabe por que sofre? Não é? Ninguém vai ficar alegre nem feliz. Mas o Espiritismo, ele vai mostrar a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde nós, seres humanos, vamos expiando o nosso passado, muitas vezes passados terríveis, e vai mostrar também a doutrina espírita, o objetivo, o porquê dos sofrimentos, e nos aponta como crises salutares que produzem a cura e como meio de que a gente possa utilizar esse sofrimento para depurar, para garantir a felicidade em existências futuras, à medida que a gente vai se melhorando, se reconhecendo como espírito imortal, como aqueles que estão realizando o seu trabalho aqui na Terra, nesse processo ininterrupto, e nessa realização a gente precisa garantir a nossa felicidade em existências futuras através da depuração, desse movimento de transformação, de autotransformação. Então, nós humanos vamos compreender que merecemos muitas vezes estar passando por aquelas dores, aflições e sofrimentos e vamos entendendo com a doutrina espírita, com a explicação lógica e racional, de que o sofrimento é justo e merecido. Quando a gente se percebe esse construtor de nós mesmos, essa pessoa que ainda não está acabada, esse ser que está se refazendo a cada existência, a cada movimento reencarnatório. E aí, nós, esses seres humanos, vamos entendendo que o adiantamento da nossa existência vai perpassar pelo não murmurado sofrimento. Então, quando a gente aceita aquilo que nós estamos passando por compreendermos de maneira racional e lógica, sem murmurar, mas entendendo, aceitando, aí com certeza os espíritos vão nos dizer que aí o trabalho vai garantir o salário àquele trabalhador. E somos nós todos esses trabalhadores, quando a gente entende por que estamos encarnados nesse momento, nessa família, trabalhando nesse trabalho, junto com estas pessoas. Quando a gente entende tudo isso, a gente realmente vai estar garantindo o nosso salário. E qual é o nosso salário? A alegria de realmente ter aprendido e entendido por que estamos aqui.
Então, o Espiritismo vai nos dar essa fé inabalável nesse futuro. E a dúvida que não mais vai, essa dúvida que se apossava na nossa alma, ela vai ser dissipada. Porque a gente vai entender, a gente vai compreender. E a gente começa a entender e a ver lá de cima, do mais alto, todas as coisas. E vamos compreendendo que as vicissitudes da terra, que os problemas, que os revés por que passamos, ele realmente vai sendo descortinado. Esses processos dolorosos vão sendo descortinados, não é? E a gente vai tendo essa perspectiva da felicidade, porque a gente entende também que à medida que a gente vai se burilando, se melhorando, nós vamos estando mais perto de sermos felizes. E aí a gente vai tendo paciência, resignação, coragem para estarmos caminhando nesse caminho de autoconhecimento e de entender que a vida, sim, ela é bela, mesmo diante das investidas, desse processo que nós mesmos construímos em existências anteriores. Assim é que a gente entende, por exemplo, que o Espiritismo ele percebe o que Jesus disse ao Consolador prometido. Conhecimento das coisas, sabendo exatamente, nós sabendo exatamente de onde nós viemos, para onde nós iremos e por que estamos aqui. Atraímos, então, os verdadeiros princípios da lei de Deus. E aí a gente vai ter o consolo pela fé, pela racionalidade, pelo entendimento. E aí sim, a gente vai tendo esperança. Esperança de momentos melhores, esperança de uma vida promissora, esperança de que sim, a dor ela vai passar. Ela não vai se perpetuar aqui neste movimento que vai ficar para sempre, não, porque tudo passa. Então a gente vai tendo esse consolo pela fé e pela esperança. Essa predição, gente, não vai ser contestada porque ela é uma das mais importantes do ponto de vista da religiosidade. Por quê? Porque vai comprovar, sem a possibilidade de nenhum equívoco, nenhum, que Jesus ele não disse tudo o que tinha a dizer pela razão de que não compreenderam, nem os seus apóstolos compreenderam a fala dele, visto que algum deles não entenderam que Jesus naquele momento estava falando disso. Se tivesse exatamente dado instruções secretas a um ou a outro, aí sim nós poderíamos dizer que Jesus não falou para todo mundo, mas ele falou para todo mundo. E aí os evangelhos iriam sim trazer referência dessas instruções. Mas Jesus falava para todo mundo, por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Ora, Jesus não disse tudo a seus apóstolos. E os sucessores também, aqueles que vieram depois dos apóstolos, não saberiam, não tinham podido saber mais do que os apóstolos sabiam com relação ao que foi falado naquele momento. E aí eles teriam descoberto quanto ao sentido das palavras que Jesus estava falando. Ou então tinham dado interpretações falsas do pensamento de Jesus, muitas vezes que estava sendo velado, escondido, exatamente de forma lá nas parábolas. As religiões que se fundamentaram no Evangelho não podem se dizer, por exemplo, possuidoras de toda a verdade. Por quê? Porque Jesus, ele reservou para si mesmo a completação ulterior dos seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade, em que essas passagens do Cristo vão se firmar, vão se constituir exatamente um desmentido às próprias palavras do Cristo, que aí vai vir sobre o nome de Consolador e de Espírito Verdade, porque Jesus vai anunciar a vinda daquela que havia de ensinar todas as coisas e de relembrar o que ele dissera. Então, os ensinamentos dele não estavam todo realmente cumprido, não estava todo completo.
Por quê? Porque precisava uma visão para dilatar a percepção, ampliar as consciências, tudo aquilo que Jesus falou. Então, a gente vai entender que o Espiritismo vai trazer essa luz, esse entendimento. Porque o Espírito Verdade, ele viria lembrar, né, em combinações com Elias, para restabelecer todas as coisas, para colocar as coisas, aquilo que foi dito nesse tempo agora, o verdadeiro pensamento daquilo que Jesus ensinou. Quem vai nos falar isso é a Gênesis. Lá na Gênesis, no capítulo 17, vai estar Kardec falando isso. E aí a gente pode até se perguntar, quando é que pode vir esse revelador? Bem, é evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não se perderam em estado de compreensão das coisas, e aí que ele precisava, que ele restava ainda a dizer, não seria apenas em alguns anos que essas pessoas poderiam adquirir as luzes, a ampliação da consciência para entender essas coisas. Para a inteligência de certas partes do Evangelho que Jesus trouxe, excluídos os preceitos morais, era mister o conhecimento que só o progresso da ciência iria facultar e que tinha que ser obra do tempo e de muitas gerações. Por isso que a doutrina espírita ela vem no tempo certo. Porque se o novo Messias tivesse vindo um pouco depois do Cristo, havia encontrado o terreno ainda nas mesmas condições, porque tudo que seria dito também não seria compreendido, não teria feito mais do que fez o Cristo. Por quê? Porque o entendimento não teria sido fundamentado, introjectado. Ora, desde aquela época até os dias atuais, nenhuma grande revelação ela de fato se produziu que haja completado o Evangelho. E a gente vai ver que também não elucidou muitas partes obscuras que nós encontramos no Evangelho. E isso é um indício seguro de que o enviado não apareceu, mas nós vamos entender que o enviado qual seria? O Espiritismo, porque lá quando a gente entende que o tempo das luzes, da racionalidade, século XIX, quando é codificada a doutrina espírita, o homem ele já tinha um entendimento da ciência, da filosofia, da razão. Então poderia ser dito todas essas coisas, mas sob um novo prisma, sob um novo olhar, alicerçado com bases sólidas da ciência, da filosofia e da moral. E aí a gente vai perguntar, por exemplo, qual deverá ser esse enviado? Quem será esse enviado? E aí a gente faz uma lembrança de uma fala de Jesus que ele diz: pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Porque ele também era o Consolador. Ele agregava as pessoas, ele consolava. E Jesus, nesse momento, claramente indica que esse Consolador não seria ele. Porque ele vai dizer: pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então ele já está descartando a possibilidade dele ser esse Consolador, dele retornar. Então não seria ele. Voltarei a completar o que vos tenho ensinado. E aí ele poderia dizer isso. Não só ele não disse, como ele acrescenta: a fim de que fique eternamente. Então ele vai pedir ao Pai para enviar um outro Consolador, a fim de que ele fique permanente, eternamente conosco. Quando a gente ouve essas palavras, ele vai lembrar também que ele vai estar entre nós. Então essa proposição não pode se referir a uma individualidade, alguém que está encarnado, visto que essa pessoa não pode ficar eternamente conosco, porque ela vai desencarnar, ela vai morrer, o corpo de carne ele vai findar, nem ainda menos ele vai estar entre nós o tempo todo. Mas quando
quando a gente lembra dessa passagem, dessa fala de Jesus, a gente vai entender que ali ele estava sim fazendo referência a uma doutrina, a qual, com efeito, a gente vai perceber e entender, quando a gente assimilar, ela vai estar eternamente entre nós. Eu agora assimilo a doutrina espírita, desencarno. Quando eu retornar, eu vou estar com esses conceitos, esses ensinamentos em mim, no meu espírito imortal. Ele vai estar eternamente. Então, o Consolador é exatamente essa fala de Jesus. É exatamente aí que Jesus está nos dizendo que é o Espiritismo. Porque, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador vai ser quem? O Espírito Verdade. Ele mesmo, Jesus, vai estar ali assessorando, falando, porque ele é o coordenador, o orientador espiritual do nosso planeta. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, ele vai qualificar Kardec como um discípulo de Jesus. E aí ele vai dizer, o Espírito Emmanuel, que naquele momento estava se aproximando os tempos que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. Quem diz isso é o Espírito de Emmanuel. E de acordo com as promessas que ele havia feito outrora. Apelos ardentes vão ser dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares de todos os povos da terra. E as assembleias gerais vão se reunir, vão se confraternizar nos espaços, nas esferas mais próximas da terra, no Sol. Eles vão se encontrar e um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, ele vai vir ao planeta numa missão consoladora. E aí, quando nós vamos entender que Allan Kardec vai nascer no dia 3 de outubro de 1804. E ele nasce com a missão de abrir os caminhos para a doutrina espírita, para a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Nós sabemos também que se ele dissesse que não queria a missão que lhe foi colocada, claro, obviamente que outro viria, mas era ele. Ele havia se planejado no mundo espiritual para trazer o Consolador prometido, codificar a doutrina dos Espíritos, porque Jesus, ele falou sobre isso para a misericórdia do mundo. Então, Jesus já tinha nos dito isso. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai fazer essa citação. E é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, Kardec era esse homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. Essas palavras foram inspiradas pelos espíritos do bem, os tutelares da humanidade, espíritos de alta escola, espíritos bondosos. E aí ele diz que nós deveríamos estudar, verificar tudo aquilo que seria dito para que nós pudéssemos ter fé e nós compreendêssemos a doutrina espírita. Quando Kardec traz a Revista Espírita em abril, lá na Revista Espírita de abril de 1862, vai ter uma pergunta. Em 1863, numa mensagem que falava da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando ele foi organizado foi Imitação do Evangelho, que foi o título, da primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec vai falar de que se aproximava a hora em que seria necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, e que deveria ser mostrado a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. E lá dizia também que aproximava-se a hora
em que a face do céu e da terra teria que se proclamar que o Espiritismo era a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. E que quando Kardec foi escolhido, os espíritos conheciam a solidez das convicções dele, sabiam que a fé dele era um muro de aço e que resistiria a todos os ataques que ele iria enfrentar. Entretanto, dizia para ele os espíritos: se a tua coragem ainda não se desfaleceu sobre a tarefa que vai ser tão pesada que você aceitou, fique sabendo que você foi feliz até o presente, mas que era chegada a hora das dificuldades. E aí Kardec diz: sim, caro mestre, prepare-se para a grande vitória, para a grande batalha, porque o fanatismo, a intolerância serão exacerbados pelo bom sucesso da sua propaganda. E os espíritos disseram a Kardec que iriam atacar com venenos, que ele se preparasse para a luta, mas aí que ele tivesse fé nele mesmo, como ele tinha fé nos espíritos. E os espíritos continuaram dizendo a Kardec: nós sabemos que a tua fé transporta montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, e que a tua obra se complete. E aí os espíritos disseram a ele: conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Gente, olha que maravilha, que coisa linda que foi dita para Kardec. Ele iria passar por problemas, dificuldades, mas que Jesus estava com ele, porque ele iria codificar essa doutrina maravilhosa que consola as nossas almas, que nos diz de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, que faz com que a gente entenda os sofrimentos, os revés, as dificuldades, mas que tudo isso é a grande oportunidade de refazimento de nós mesmos. Como não ser uma doutrina consoladora, a doutrina espírita? Impossível de não sê-la. Então a gente entende que Allan Kardec foi sim esse espírito que veio, esse espírito que trouxe os seus ensinamentos, já adquiridos de outrora, para compilar essa doutrina maravilhosa. E sim, que Kardec foi esse espírito que seria assim protegido por Jesus, protegido pela falange de espíritos superiores, porque iria naquele momento chegar para todos nós aqui na Terra, para expandir, para ter sucesso a doutrina dos espíritos, porque foi sim uma terceira explosão da esperança divina, para completar as palavras que está lá no Evangelho, no final dele. Não tem mais nada. O Cristo, a verdade, é o primeiro e o mais santo missionário das ideias espíritas. Essas palavras precisam nos tocar vivamente. E a gente precisa se perguntar: onde está, pois, Jesus em missão na Terra? E a verdade comandada segundo a expressão do Espírito, de um dos Espíritos de Skol, vai nos dizer que essa falange de Espíritos enviados por Deus em missão sobre a Terra, para a propagação e o sucesso do Espiritismo, ainda se encontra aqui, nesses ensinamentos que são trazidos a todo momento, nesse movimento de regeneração da comunidade terrena, nesse momento de que nós vamos entender que o Espírito Chateaubriand, por exemplo, vai nos dizer lá na Revista Espírita: sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo,
é que o próprio Cristo, ele está à frente dos trabalhos de toda a natureza que está para se realizar. E há uma nova era de renovação, de aperfeiçoamento, e os guias espirituais estão dizendo isso. E é o tempo presente essa nova era, através dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, tão esclarecedora, tão consoladora. E nós precisamos entender de que nós somos sim mensageiros do Cristo, porque nós conhecemos a doutrina espírita, nós estudamos a doutrina espírita e nós precisamos passar para os outros essa compreensão desse ensinamento, desses consolos, desse entendimento de que nada está perdido, de que nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter confiança em Deus e em suas leis para enfrentarmos os desafios do futuro. A mensagem final que a gente deveria deixar aqui para vocês nesse momento é de que a doutrina espírita, gente, é um tesouro inestimável, que precisa ser compartilhada com as gerações agora e com as gerações futuras, para que o Consolador prometido, ele possa continuar consolando a humanidade inteira, independente de qual religião professem. E aí o Espírito Chateaubriand, novamente eu cito, vem nos dizer que nós somos guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. E que é Jesus, não nos esqueçamos, que preside os nossos trabalhos. Que a gente precisa lembrar de que os guias espirituais da humanidade estão presentes conosco, realizando esse entendimento. E a gente precisa entender que todos nós somos centelhas divinas para levar esse conhecimento para tantos outros. E que quando a gente faz isso, a gente agrada, sim, a todos os espíritos que estão nesse movimento de modificação da sociedade como um todo. E a gente precisa, todo mundo, se sentar nessa mesa para desfrutar do conhecimento que nos é ofertado nesse momento. Porque nós humanos, nós seres humanos, precisamos nos transformarmos e é preciso termos coragem, confiança em Deus e nas suas leis. Nós precisamos sim sermos esses homens e mulheres corajosos e passarmos para as gerações futuras todo esse consolo que a doutrina espírita vai nos trazer. E a gente precisa entender e aceitar de que os postulados espíritas são para todos, não só para nós que nos encontramos na doutrina espírita, mas são para todos, porque esses ensinamentos ampliam a nossa visão de mundo, ampliam a nossa consciência, porque essa era de renovação, de aperfeiçoamento, ela já se iniciou há muito, mas ela está se configurando ainda mais nestes tempos. O espírito de Erasto, lá em setembro de 1861, ele vai dizer que a gente precisa entender que é muito agradável, é muito doce quando a gente se debruça a entender a doutrina espírita. E quando a gente pega esses ensinamentos e preside e transforma esses ensinamentos num grande banquete, onde o rico, o artesão, todo mundo vai estar ali, brindando a fraternidade. Onde o judeu, o católico, o protestante podem sentar-se na mesma mesa, nessa comunidade que é para o mundo todo. Essa é uma reflexão sobre a regeneração da humanidade. E vai fazer um destaque que são os homens que se transformam e que é preciso a gente ter coragem, a gente ter boa vontade, a gente confiar nas leis para que a gente possa enfrentar os desafios do futuro. E a gente precisa lembrar que sim, a doutrina espírita é esse tesouro inestimável e que a gente precisa compartilhar desses ensinamentos para que o Consolador prometido
ele possa de fato continuar consolando, não a nós espíritas, mas a humanidade inteira. Vamos levar esse consolo, esse aconchego, esse entendimento das coisas do mundo espiritual, para que todos os homens que estejam conosco apreendam, vivenciem e que sejam também consolados. Que Jesus, esse grande mestre, esse grande amigo, ele realmente continue nos ofertando a possibilidade de estarmos com a doutrina espírita, fazendo dela aquilo que nós devemos fazer, propagá-la, em fazer com que os outros a entendam, fazer com que os outros, de fato, façam com que ela reformule os seus conceitos, modifique os seus hábitos e, para assim, todos nós possamos ter uma vida mais plena, mais feliz e sermos consolados pelos postulados da doutrina dos Espíritos. Beijo grande no coração de cada um de vocês e que a doutrina espírita seja esse bálsamo para as nossas vidas e seja esse manancial de luz que nesse momento ilumina todos nós. Luz e paz, e muito obrigada mais uma vez por estar comigo, ouvindo aquilo que é sobre o Consolador Prometido.